Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Cassie Dione. Essa é a nossa quinta aula online de língua portuguesa. Vamos nessa. Nas aulas anteriores, nós vimos sobre as fake news, a matéria jornalística e um pouquinho da charge. Se lembram? Pois bem, nesse mês de setembro, nós continuaremos na vibe dos textos jornalísticos, porém com outro foco, com mais profundidade. Por quê? Porque além de ler, interpretar, analisar, pesquisar as fontes, vocês também deverão entender como que se escreve um texto jornalístico. Porque ao final da nossa sequência didática, ali mais ou menos pelos dias 15, 20, vocês serão repórteres. Isso, exatamente. Vocês costumam ler jornais ou sites noticiosos? Olha, se vocês não costumam, passem a ler hoje mesmo, porque é importante para que vocês conheçam os gêneros e saibam realmente escrever, que só sabe escrever quem lê, certo? Mas além disso, são gêneros que são muito importantes para que formar a opinião de vocês, ok? Então vocês pesquisem diversas fontes, selecionem essas fontes de fato, lhe traga coisas boas, pessoas sérias, e aí você vai ter uma pluralidade de ideias. Isso aí vai ajudar no seu conhecimento. O campo jornalístico dispõe de diversos gêneros, por exemplo, a notícia, o anúncio publicitário, a charge, o artigo de opinião, a reportagem, a crônica e até mesmo a resenha. São diversos gêneros que a gente consegue encontrar no jornalístico e midiático. E esses gêneros são veiculados de diversas formas. Por exemplo, oralmente, impresso e até mesmo veiculado nos meios eletrônicos. Trouxe aqui alguns exemplos para vocês, por exemplo, o jornal impresso ou a revista impressa, a TV, o rádio e a internet com o podcast, por exemplo, aí o Spotify com o podcast noticioso, certo, pessoal? E aí um meio que a gente tem muito hoje em dia, que é, acho que o que as pessoas mais acessam, é as notícias online pela internet. O que nós vamos trazer para nossas aulas, e é o gênero que nós vamos estudar a fundo, é a reportagem. E a reportagem, ela, assim como a notícia, ela pode ser encontrada nesses diversos espaços. E o objetivo principal é proporcionar ao leitor ou espectador a interação com os fatos decorrentes da sociedade. Tudo aquilo que é relevante para uma comunidade, tudo aquilo que é relevante para as pessoas, será assunto, será pauta da notícia e da reportagem. Aquilo que aconteceu na sua cidade, no seu estado, no seu país, ou até mesmo coisas globais, como é o caso do coronavírus hoje em dia. A notícia e a reportagem apresentam semelhanças e diferenças ao mesmo tempo. E por isso nós vamos trazer as duas, porque muitas pessoas confundem a notícia e a reportagem. E elas têm aspectos semelhantes? Sim. Elas têm aspectos diferentes? Também, ok? É o que distingue as duas. Os pontos que são semelhantes, que se convergem, estão relacionados à estrutura. Então, é comum a gente identificar a mesma estrutura tanto na notícia quanto na reportagem. Então, o que eu tenho de estrutura, professor? A manchete. O que é a manchete? É o título, que normalmente está escrito em letras garrafais, ou seja, letras maiúsculas, e ele tem por objetivo que é atrair a atenção do público-alvo para o que se deseja comunicar. Beleza, pessoal? E se não tiverem letras garrafais, como que esse título me aparece? Em letras em negrito. São aquelas letras com preto bem mais forte, um pouco mais grossas, que precisam chamar a atenção. Quando a pessoa bate o olho naquela notícia, a primeira coisa que ela olha é a manchete. E essa manchete deve resumir bem o acontecimento, o fato que está sendo noticiado, para que a pessoa queira continuar lendo ou queira clicar naquele link. Título auxiliar. Então, o título auxiliar, como o próprio nome já fala, trata-se de um complemento do título principal, proporcionando maior interesse por parte do interlocutor. Então, esse título auxiliar vai explicar as coisas que ainda não tinham sido explicadas na manchete, vai dar um pouquinho mais de pistas sobre o assunto, vai esclarecer. Aqui eu tenho um exemplo para vocês. Michael B. Jordan homenageia Chadwick Boseman. Gostaria que tivéssemos mais tempo. Atores contracenaram em Pantera Negra. Boseman morreu aos 43 anos após luta contra o câncer. Percebam que a manchete traz a questão da homenagem, né? Ele homenageia Chadwick Boseman. E lá no título auxiliar, o que eu percebo? Que ele vai explicar quem é Michael Jordan
e vai explicar que o Bosman morreu aos 43 anos depois de uma luta contra o câncer. Percebam que é uma informação adicional, título auxiliar, e aí se alguém não tinha identificado ainda, se alguém não sabia desse fato, ou não identificou esse ator, ela pode então identificar ali por meio do título auxiliar. Depois, continuando, a gente tem a lead, e a lead é o primeiro parágrafo da notícia ou da reportagem. Esse primeiro parágrafo vai dar um panorama geral do que vai ser falado ao longo do texto. Então, nós temos informações, o que, como, quando, onde, por quê, quem. São informações que podem aparecer nesse primeiro parágrafo e é justamente para trazer um resumo, para a pessoa ficar ciente do que ela vai encontrar ao longo do texto. E na sequência nós temos o corpo do texto, o corpo da reportagem ou da notícia. E esse aqui é o que? O desenvolvimento em si, apontando todos os pontos relevantes para o assunto abordado. Então, é contar tintim por tintim, é aprofundar, é dar todos os detalhes sobre o fato que está sendo noticiado. Ah, tá. Mas então tudo é a mesma coisa? A notícia e a reportagem não tem diferenças? Tem sim. E qual vocês acham que é a diferença entre a notícia e a reportagem? A diferença, né, o aspecto divergente é a forma como ela se apresenta. Então, a reportagem precisa ir além de uma simples notificação, fato representado pela notícia. O que é isso? A notícia está muito preocupada, ela tem um compromisso com o agora. Aconteceu, tem que estar publicado. Às vezes, o fato, né, é publicado na notícia sem ao menos as pessoas compreenderem direito o que aconteceu. Sem saber todos os detalhes. Elas simplesmente publicam. É do hoje, é do agora, é instantâneo. Já a reportagem não tem esse compromisso com o agora. A reportagem pode pegar fatos de diferentes tempos e o compromisso com ela é trazer esses fatos bem explicados, bem apresentados, aprofundados, com todos os detalhes. Então, essa reportagem ela é resultante de inúmeras relações de causa e efeito. Então, o que provocou? Quais foram as consequências disso? Questionamentos, comparações entre pontos de vista diferentes. Então, tem uma pessoa que relata algo e aí outra discorda dela e fala que não foi bem assim. Isso vai ser trazido para dentro da reportagem, é trazer os diferentes pontos de vista, dados estatísticos, entre outros pressupostos. Então, a reportagem, por ter mais profundidade, ela geralmente é também maior, tem uma extensão maior que a notícia. Se a gente pegar lá a etimologia da palavra, a origem da palavra reportagem, eu vou pegar lá no latim, que vai ser reporter. E o que significa reporter? Levar de volta. Vocês podem pensar que é pegar um assunto que já aconteceu e trazer à tona, colocar em relevância nos dias de hoje. É trazer de volta. Isso é reportagem. E aqui, quando a gente pega o verbo reportar, no dicionário de língua portuguesa, é voltar no tempo, retroceder. Então, pego esse acontecimento que a notícia já colocou, né, que a notícia já informou as pessoas, mas eu pego esse acontecimento, trago ele e apresento com mais detalhes, ok? Um exemplo aí, sempre quando morre alguma pessoa famosa, as notícias, né, são publicadas rapidamente. Só que nem sempre se sabe a causa da morte, como que ocorreu. Por exemplo, aí para vocês, quando o cantor Michael Jackson morreu, simplesmente as primeiras notícias eram que tinha encontrado ele morto. Ninguém sabia que horas de fato ele tinha morrido, de que ele morreu, não sabia como que estavam as investigações, e isso só foi sendo abordado ao longo dos tempos. Então, tinham as reportagens, né, depois que vão falar sobre tudo o que aconteceu, todos os detalhes, a investigação, os depoimentos, as causas. Isso aí é reportagem. Notícia é do que eu sei agora. O que eu sei agora eu vou publicar. Reportagem é uma visão um pouco mais distanciada na questão do tempo. E aí ele pode ver melhor. Não é só um ponto de vista, mas ele traz vários pontos de vista, ok? Então vamos à leitura. Eu deixei um texto para vocês, tanto no grupo do WhatsApp quanto no Teams. É um texto sobre youtubers, vocês vão ler, é uma reportagem, e tem algumas perguntas da 1 a 9. Qualquer coisa que não tiver compreendido, pode me procurar, ok, pessoal? Estou tanto no Teams quanto no WhatsApp e nos vemos lá.